Versículo de número 1, do capítulo 1 de João, diz assim: no princípio era o Verbo. Repita comigo: no princípio era o Verbo. João aqui ele chama Jesus de Verbo. Veio entre nós. Então o Verbo aqui, João está se referindo a Jesus, a Cristo. Quando ele diz no princípio era o Verbo, você já estudou, e se você não fugiu da escola na aula de português, ainda que eu não goste, mas é bom, é necessário, se você observar, na palavra, numa frase, numa história, se você ocultar o verbo ou os verbos, vai ficar chato. Por exemplo, na frase aqui que eu escolhi, o professor ainda não chegou. Chegou é o verbo. Então, se nós tirarmos da palavra, da frase chegou, vai ficar a professora ainda não. Mas não o quê? Então, se você tira o verbo, fica sem sentido. Na outra frase, os alunos mataram a aula. A palavra mataram é verbo, de matar. Então, se você tirar, fica os alunos, aula. Tem algum sentido? Tem alguma graça? Então, eu nessa noite eu vim de trazer uma palavra bem simples desse jeito. Sem o verbo não dá. Sem o verbo não tem sentido. Se você sente a graça do verbo nesta noite, adore, 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 adore. No princípio era o verbo. Então, primeiro ponto, a história da sua vida. Sem o verbo não tem sentido. Olhe para o irmão que está do seu ladinho aí e fale para ele: a tua história, fale, a tua história sem o verbo é vazia, é sem sentido. Só é com sentido se tiver o verbo. Glória, glória, glória. Se você sente a graça do verbo nesta noite, adore a Ele com a mão no seu coração agora. Feche os seus olhos agora, eu quero te convidar a adorar a Jesus. Adorar a Jesus. Ele está te lembrando nessa noite. A tua história só tem sentido porque eu, o verbo, estou na história. Estou na frase. Glória, eu sinto a graça de Deus nesta noite. A tua história sem o verbo é desgovernado, não chega a lugar algum, é como um carro desgovernado, mas quando o verbo chega no Montazar, é como um piloto de Fórmula 1, Edivaldo, ele pega o volante e fala: vamos em frente, vamos chegar, o verbo chegou. Então, primeiro ponto, não há sentido se não tiver Jesus. Não tem sentido. Segundo ponto, é que sem o verbo, sem Jesus, aleluia, não há história. É possível ter um texto se não colocar verbo no texto? Não tem. Se não colocar personagens, o sujeito e o predicado? Não tem. Pois você é o personagem. E tem um autor escrevendo a história, e o nome dele é Jesus de Nazaré. Ele diz: eu estou aqui, meu filho, além de escrever a tua história, eu faço parte da história, porque eu sou verbo. Eu sou verbo. Eu não fico só nos bastidores da gráfica, eu entro
Glória!